Eu sei as eras geológicas. Fala, estudante, beleza com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Osvaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as eras geológicas. Os cientistas estimam que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, mas durante esse período ela passou por diferentes transformações que foram enquadradas em diferentes eras geológicas, que correspondem a grandes intervalos de tempo divididos em períodos, ok? A mudança de uma era geológica para outra foi estabelecida por meio de alterações significativas na crosta terrestre, sendo, portanto, classificadas em 5 eras distintas. Era Arqueozoica. A era geológica arqueozoica ela vai ser caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, nos quais encontramos aí as mais antigas formações de relevo. Esse período ele teve início aproximadamente 4 bilhões e 300 milhões de anos. Tranquilo? Era Proterozoica. Estima-se que essa era geológica iniciou-se aí há cerca de 2 bilhões e 500 milhões de anos e terminou aí por volta de 550 milhões de anos atrás. Durante este período ocorreu intensa atividade vulcânica, promovendo o deslocamento do magma no interior da Terra para a superfície terrestre, e deu origem aos grandes depósitos de minerais metálicos, como por exemplo o ferro, o manganês e o ouro. Durante o Proterozoico ocorreu grande acúmulo de oxigênio na atmosfera. Também foi aí que surgiram as primeiras formas de vida unicelulares avançadas. Era Paleozoica. A era Paleozoica ela durou aí de 550 milhões de anos a 250 milhões de anos. E nessa época a superfície terrestre passou por grandes transformações, entre elas o surgimento de conjuntos montanhosos como por exemplo os Alpes escandinavos. Essa era geológica também vai se caracterizar pela ocorrência de rochas sedimentares e também de rochas metamórficas, formação de grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e também dos primeiros répteis. Era Mesozoica. Ela iniciou-se há cerca de 250 milhões de anos e ficou marcada pelo intenso vulcanismo e, consequentemente, derrame de lavas em várias partes do globo. Ela também ficou caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, que originou grande parte das jazidas petrolíferas que nós conhecemos hoje. Também existem outras características dessa era geológica. A divisão do grande continente Pangeia, o surgimento de grandes répteis, como por exemplo os dinossauros, o surgimento de animais mamíferos, o desenvolvimento de flores nas plantas e muito mais aí. Era Cenozoica. Essa era geológica está dividida em 2 períodos. O período terciário, de 60 milhões de anos atrás, até o período quaternário, que se inicia há 1 milhão de anos. Falando um pouquinho do período terciário, ele é caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre, o fato que originou os dobramentos modernos com as mais altas cadeias montanhosas da Terra, como os Andes aqui na América do Sul, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. Nessa era geológica surgiram as aves, várias espécies de mamífero, além, é claro, dos primatas. Período quaternário. Conforme falei anteriormente, ele teve início aí há cerca de 1 milhão de anos e ele está até os dias atuais. As principais ocorrências desse período foram as grandes glaciações, a atual formação dos continentes e oceanos, o surgimento do homem. Durante quase todos esses períodos ocorreram extinções em massa, gente. Como que a gente pode exemplificar isso? Houve um decréscimo bruto da biodiversidade através da extinção de vários grupos ao mesmo tempo. Apesar de isso ser um fenômeno comum, principalmente se nós considerarmos aí a longa escala aí do tempo geológico,
diferente do tempo humano, diversos eventos de extinção massiva foram particularmente violentos e acabaram aí com metade da forma de vida do planeta. Estes episódios costumam estar associados à formação ou à divisão de supercontinentes. A extinção Permo-Triássica, por exemplo, aí, ocorreu durante a formação da Pangeia e a extinção KT está associada à abertura do Oceano Atlântico. As causas para as extinções em massa variam, mas existem aí evidências que eles não sejam resultados apenas de um fato, mas assim de uma combinação de fenômenos. Entre os acontecimentos mais frequentes estão os impactos de asteroides, as erupções vulcânicas de basaltos continentais, as alterações climáticas e as explosões de estrelas que lancem radiação nociva aqui para a Terra. E aí, estudantes, gostaram de conhecer um pouquinho sobre as eras geológicas? Prometo que eu não vou cantar a musiquinha aí no começo do vídeo para vocês, mas eu vou deixar um link onde tem essa musiquinha, tá bom? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!